Olá, meus amigos, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática, e este é o programa Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas. E é uma alegria enorme estar aqui com vocês, né? E hoje o nosso tema, ofereça a outra face. Mas antes, nós vamos ler uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Luz Bendita, na psicografia de Chico Xavier. O título é Erros. E Emmanuel diz assim: compadece-te sempre, assim pede o Senhor. Quem nunca escorregou, talvez caia amanhã. Esse que chora, espera o coração que o entenda. Outro sonhava o bem, mas ficou preso ao mal. O perdão aparece àqueles que perdoam. Todos estamos juntos na justiça de Deus. Então, com essa bela mensagem de Emmanuel, que assim acalenta, né? Serena os nossos corações, nós vamos fazer a nossa prece, mentalizando Jesus e agradecendo a Ele por mais esta oportunidade, por todas as oportunidades de trabalho, de aprendizado que nós recebemos do seu amor. Que nós saibamos aproveitar bastante todos os ensinamentos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela vida infinita. Agradecemos a Maria Santíssima, aos bondosos amigos espirituais, pelo amor imenso que eles nos dedicam. E rogando a Jesus que envolva a todos nós, a todos os corações e lares, as nações do nosso planeta Terra, em muito amor, em muita paz, em muita luz, nós estamos pedindo permissão para iniciarmos as reflexões desta noite, rogando ainda que a paz e a presença amiga do Mestre esteja conosco. Que assim seja. Então, gente, nós vamos conversar a respeito desse tema. Ofereça a outra face. E nós vamos enfocar o exemplo que está aqui no livro Paulo Estevão, belíssimo romance de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, em que no capítulo 1, Corações Flagelados, o capítulo 1 da primeira parte, Emmanuel nos relata que numa bela manhã de ensolarada, uma manhã bonita, o senhor Joquebed, pai da Abigail e do Gesiel, saiu de casa. Ele, um homem idoso, ia em direção ao mercado, carregando um cesto nas mãos. E ele atravessava a praça, muito ensolarado, uma praça enorme, né? Com muita dificuldade, com passos vagarosos. E havia ali um grupo de tribunos, né?
que começou a zombar dele. E zombarias, falando coisas deprimentes e entre muitas gargalhadas de ironia. O velhinho, que denunciava nos traços fisionômicos a linha israelita, demonstrava perceber o ridículo de que vinha sendo objeto, mas, distanciando-se dos militares patrícios, num desejo forte de se resguardar, ele caminhou com mais humildade, com mais timidez, desviando-se do grupo em silêncio. Foi nesse instante que um dos tribunos, em cujo olhar autoritário perpassava acentuada malícia, acercou-se dele, interrogando-o asperamente. Olá, judeu desprezível, como ousas passar sem saudar os teus senhores? Joquebede estacou, pálido, trêmulo. Seus olhos revelaram uma angústia muito grande, que resumia, né, no seu silêncio, todos os martírios infinitos que flagelavam a sua raça. As mãos enrugadas lhe tremiam ligeiramente, enquanto o busto, o peito se arqueava reverente, premindo a longa barba encanecida. Teu nome? Tornou oficial, entre desrespeitoso e irônico. Ioquebede, filho de Jared, respondeu o velhinho timidamente. E por que não saudaste os tribunos imperiais? E o Ioquebede respondeu, quase já em lágrimas, Senhor, eu não ousei. Não ousaste? Perguntou o oficial com profunda aspereza. E antes que Ioquebede tivesse oportunidade para mais amplas desculpas, o mandatário imperial assentou-lhe os punhos cerrados no rosto venerável em bofetões sucessivos e impiedosos. E ele dizia, toma, toma, exclamando rudemente, os companheiros riam, gargalhavam, né? Todos rindo, gargalhando muito em tom festivo. Guarda mais esta lembrança, cão asqueroso, aprende a ser educado e agradecido. Ioquebede cambaleou, mas não reagiu. Percebia-se que ele estava sentindo intimamente uma revolta muito forte, uma revolta surda, né, que ele sentia no seu íntimo. E o seu olhar o seu olhar indignado, traduzia essa revolta. E ele lançou esse olhar indignado, de revolta, ao agressor, com uma serenidade terrível. Aí, naturalmente, ele olhou para os braços, para os seus braços, encarquilhados na luta e no sofrimento, e viu ali que ele não tinha condições de qualquer revide. Foi quando o verdugo, observando-lhe a calma silenciosa,
pareceu medir a extensão da própria covardia e, colando as mãos na complicada armadura do cinto, voltou a dizer com profundo desdém: agora que recebeste a lição, podes procurar o mercado, judeu insolente. Joquebede olhou para aquele homem com um olhar de muita amargura, nos quais nesse olhar transpareciam as dolorosas angústias de uma longa existência. Ali, né, ele trajava uma túnica singela, os cabelos branqueados nas mais dolorosas experiências da vida. O olhar do ofendido semelhava-se a um dardo invisível que penetraria para sempre a consciência do agressor desrespeitoso e mau. No entanto, mesmo com a dignidade ferida, ele não se demorou muito naquela atitude de repreensão, de censura, que era intraduzível em palavras. E em breves instantes, suportando a zombaria geral, prosseguiu no objetivo que o levara a sair à rua. E ele foi ali, meditando, caminhou até o mercado, meditando, reflexões amargas, reflexões estranhas, 2 lágrimas quentes e doloridas escorriam-lhe pela face, perdendo-se nos fios grisalhos da barba veneranda. E aí Emmanuel vai descrevendo toda essa dor íntima, essa humilhação que o Joquebede experimentava, né? Ele era um esposo muito dedicado, ele ficara viúvo muito cedo, criara os 2 filhos, né? Abigail e Gesiel, nas diretrizes, né? da lei de Moisés. E aí, para se consolar um pouco, ele pensava no amor que os seus filhos lhe dedicavam. E aí ele pensou, o que importava a brutalidade do romano conquistador, quando a sua velhice se aureolava dos mais santos afetos do coração? E aí ele sentiu um consolo muito grande e chegou ao mercado e comprou ali o que ele tinha que comprar. E veio voltando, né, para voltar para casa. Chegou ali, ele vê o mesmo grupo de tribunos e ele se sentiu alvo de comentários deprimentes daqueles homens que riam, debochando. E ele pensou, o Joquebede, deverei saudá-los ou passar mudo e reverente, como procurei fazer na vinda? Mas ele estava preocupado, com medo daqueles tribunos baterem nele novamente, de humilharem. E ele inclinou-se profundamente, qual mísero escravo, e murmurou tímido: salve, valorosos tribunos de César. Mal ele acabou de dizer estas palavras, e um oficial de fisionomia dura e impassível se acercou
exclamando colérico: que é isso? Um judeu a dirigir-se impunemente aos patrícios? Chegou a tanto a condenável tolerância da autoridade provincial? Façamos justiça por por nossas próprias mãos. E novas bofetadas estalaram no rosto dorido do infeliz, que necessitava concentrar todas as energias numa vontade muito firme para não se atirar de qualquer jeito a uma reação desesperada. E sem uma palavra de justificação, ele submeteu-se ao castigo cruel. Seu coração batia aceleradamente e parecia que ia arrebentar de angústia no seu peito envelhecido. Todavia, o olhar refletia a intensa revolta que ele ia na alma opressa. Impossibilitado de coordenar ideias em face da agressão inesperada, na sua atitude humilde, reparou que desta vez o sangue jorrava das narinas, tingindo-lhe a barba branca e o linho singelo das vestiduras. Isso, porém, não chegou a sensibilizar o agressor, que, por último, lhe vibrou a última punhada na fronte enrugada, murmurando: safa-te, insolente. E Joquebede, sustentando com muito custo o cesto que lhe pendia dos braços trêmulos, ele avançou cambaleante, sufocando a explosão do seu extremo desespero. Ah, ser velho, pensava. Simultaneamente, os símbolos da fé modificavam-lhe as disposições espirituais e sentia no íntimo a palavra antiga da lei: não matarás. No entanto, os ensinamentos divinos, a seu ver, na voz dos profetas, aconselhavam o revide, olho por olho, dente por dente. E seu espírito guardava a intenção da represália como remédio às reparações a que se julgava com direito. Mas as forças físicas já não eram compatíveis com os requisitos da reação. E aí Emmanuel continua contando que Joquebede chega em casa e os seus filhos se assustam, vendo-o sangrando, ferido, e Joquebede conta para eles o que havia acontecido e falou que ia se vingar. E o Gesiel falou com ele que não fizesse isso, que não era bom. Eles eram homens poderosos, mas Joquebede não ouviu o filho. Então, o Gesiel diz a ele: pai, vamos ouvir aqui o que a palavra de Deus nos aconselha a respeito do que pensais neste momento. E eles tinham o hábito de abrir os pergaminhos sagrados ao acaso.
e ele abre e vem ali o conselho que está em Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12, que dizia assim: Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor, nem te enojes, né? Quer dizer, não te aborreças com a sua repreensão, porquanto Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Ioquebede ouviu aquilo, arregalou os olhos, muito espantados, e percebeu a mensagem que lhe vinha. E Gesiel aguardava uma resposta, o que ele ia dizer. E para espanto de Gesiel, ele diz: receba a advertência dos escritos, meu filho, mas não me conformo com a injustiça. E segundo tenho resolvido, levarei minha queixa às autoridades competentes. O rapaz suspirou e disse, resignado: que Deus nos proteja. Então, ele vai no dia seguinte em busca do que ele dizia que eram seus direitos. E as promessas que os governantes haviam feito, né, de devolver as terras, os bens e ressarcir os prejuízos que eles haviam prometido dias antes, não se cumpriu. E aí a coisa ficou mais grave, porque os governantes tomaram as terras que ele tinha, a casa simples que ele morava com os filhos, e ele ficou mais revoltado ainda. E esse governante de Nero ali, né, representante do governo, era vizinho deles, tinha uma propriedade. E Ioquebede, então, para se vingar, ele resolve incendiar a propriedade. E assim ele faz, bota fogo em tudo. O Gesiel, quando viu aquilo, não sabia que era seu pai que havia provocado aquela tragédia. E ele vai lá para apagar o incêndio. E quando ele volta, ele depara com o pai. E todo sujo e tal, e ele entende que foi o pai que fez aquilo. Mas a comunidade, a vizinhança, que viu Gesiel ali, não entendeu que ele estava apagando as chamas, achou que ele provocara um incêndio. E logo a milícia, os policiais, estavam na casa de Ioquebede. Prendeu Gesiel e prendeu Abigail. Eles foram para a prisão, foram torturados, e Ioquebede não resistiu, morreu por conta das torturas. Abigail foi liberada da prisão, alguém lá teve compaixão dela, e Gesiel foi mandado como escravo para as galés. Uma coisa terrível. E a história continua, né? É uma bela história. Quem não leu os romances de Emmanuel, principalmente esse, Paulo Estevam, leiam. E aí, quando a gente lê isso, a gente se lembra do ensinamento de Jesus que Mateus escreveu no seu Evangelho, no capítulo 5, versículos 38 a 42, em que Jesus nos adverte: aprendestes que foi dito,
olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Então, Jesus mostra aqui, né, que o ensinamento do perdão das ofensas, daquela situação que, se alguém te bater na face direita, apresentai-lhe também a outra, ou seja, se alguém te ofender, se alguém for ingrato com você, te caluniar, não revides da mesma forma. Não tenha pensamentos de vingança para com essa pessoa. Ofereça a outra face, ou seja, perdoe. A justiça é de Deus. Se alguém manda uma mensagem que ele fala, se alguém te acusa, te menospreza, permanece com Deus. Quando você recebe mais calúnias, quando você recebe mais mal que alguém te possa fazer, lembre-se que a justiça é de Deus, não é nossa. Então, esse aqui que Jesus fala, se alguém, porque ele já tinha dito, né? Eu não vim derrogar a lei, mas nem os profetas, mas dar-lhe cumprimento. Então, Moisés ensinava olho por olho, dente por dente. Se alguém matar alguém da sua família, aquele que teve um familiar morto, ele tinha o direito de ir na família daquele que matou e matar alguém. Então, era isso, a lei do olho por olho. Gandhi dizia, né, que se essa lei prevalecesse até hoje, metade da humanidade seria cega e a outra metade seria desdentada, porque até hoje a gente vê esses sentimentos de vingança, né, de querendo revidar. E Jesus fala, porque se alguém te pedir a túnica, quiser tomar a sua túnica, entrega o manto também. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhe mais 2000. Então, Jesus mostra aqui que você te pediu a capa, a túnica, e você toma sua túnica e você lhe dá a capa, ou te chama para caminhar 1000 passos, te obriga a caminhar 1000 passos, você caminha mais 2000, essa primeira atitude é do dever, não é? Mas o que você faz a mais, entrega a capa, caminha mais 2000, você já faz por amor, porque você compreendeu que o outro é doente de Deus, é doente da alma, ele precisa de amor, ele precisa de compreensão. Então, você não pensa em se vingar, né? Então, Jesus ensina a retribuir o mal com o bem. E é isso que nós devemos fazer. Porque se você retribui o mal que te fazem com o mal, você é igual ao ofensor. E nós que já conhecemos Jesus, que conhecemos a doutrina espírita,
nós não devemos agir como o ofensor. Nós temos que ser diferente. Nós temos que fazer o diferencial. Jesus disse assim: se amais somente aos que vos amam, que fazeis mais do que fazem os fariseus e os samaritanos? Os fariseus fazem isso. Então, nós temos que ser o diferencial. Joana de Ângeles aconselhava sempre o Divaldo, que ele foi muito perseguido, sofreu muitas calúnias, né? E Joana sempre falou com ele: não te defendas, não respondas, não tente justificar. O teu advogado é Jesus. Então, faz silêncio. Porque, pensa bem, uma pessoa te calunia, fala que você fez determinada coisa lá, ou que você tem determinado defeito que a pessoa acha que você tem. É a opinião da pessoa. E se você não é aquilo que ela fala, e nem fez o que ela está te acusando, por que você tem que ficar aborrecido? E tem que tentar explicar. O advogado é Jesus. Silêncio. Porque a verdade sempre aparece. Então, o nosso gesto de amor é não retribuir o mal com o mal, retribua com o bem. A pessoa muito orgulhosa, muito narcisista, vaidosa, ela não tem humildade para não revidar ou para perdoar, né? Então, eles acham que isso é covardia, se você não revidar, né? Mas não é covardia. Kardec fala aqui. A pessoa não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. Por quê? Porque a sua visão não pode ultrapassar o presente. Então, ele tem que olhar mais para frente. Porque se ele revida, ele cria laços de ódio, algemas de ódio com aquela pessoa, ele é prisioneiro daquela pessoa. E eles vão caminhar juntos, presos uns nos outros, durante uma encarnação inteira. Então, Jesus, Kardec diz aqui, Jesus não pretendeu interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. E quando Joana aconselha Divaldo, não fala nada, fica em silêncio, Jesus é o teu advogado, né? Joana estava mostrando para ele a grandeza, a humildade de ter a coragem de não revidar. E Kardec fala que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar o outro. Então,
Kardec encerra o seu comentário dizendo: daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. No livro Obras Póstumas, na mensagem de Kardec, minha primeira iniciação no Espiritismo, ele diz que, porque nós sabemos que ele sofreu muitas ofensas, muitas injúrias, perseguições, maledicências, ele sofreu muito. E ele diz que quando lhe vinha qualquer desses aborrecimentos, ele se elevava pelo pensamento e se colocava pelo pensamento nas mais altas esferas que ele conseguia, e mal algum lhe atingia. Olha a lição. Então, alguém te ofende, faça uma prece em benefício daquela pessoa, envolve aquela pessoa com luz, com paz, porque ela está doente da alma, está doente de Deus. E a ofensa, a agressão, muitas vezes é uma forma de pedir socorro. Então, que nós possamos retribuir o mal que nos fizerem com todo o bem que nós temos condições de fazer. Então, nós vamos ficando por aqui, vamos fazer a prece para encerrar as nossas reflexões, agradecendo a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga, e rogando a Ele que a paz, o amor se façam em todos os corações, em todos os lares, e que nós possamos contribuir para um mundo melhor através da vivência do amor. Que o teu amor, Jesus, esteja em nossos corações, em nossos lares. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Até o nosso próximo encontro. Fiquem na paz de Jesus. Tchau.